Meu telefone zumbiu 30 segundos depois de eu enviar a mensagem. E quando vi o nome na tela, Enzo Montinari, não Helena, meu estômago despencou mais forte do que tinha quando o punho de Graham conectou com minhas costelas. 3 palavras apareceram. Onde você está? Não uma pergunta, um comando. E de alguma forma isso me aterrorizou mais do que o homem de quem eu tinha acabado de fugir. Eu encarei a tela, sangue do meu lábio rachado borrando o vidro. O beco atrás do prédio de Graham estava escuro, vazio, exceto por caçambas transbordando e o uivo distante de sirenes que não tinham nada a ver comigo. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Eu pretendia mandar mensagem para Helena, minha melhor amiga, a pessoa que me disse 3 meses atrás para deixar Graham antes que piorasse. Em vez disso, mandei mensagem para meu chefe. Não apenas meu chefe, Enzo Montinari, o homem que possuía o grupo Montinari, o homem cujo império tocava em tudo, desde imóveis de luxo a segurança privada a contratos que deixavam os oficiais da cidade nervosos. O homem que se sentou à minha frente em salas de reunião por 6 meses, observando-me lidar com crise após crise com olhos escuros e pacientes que faziam meu pulso gaguejar mesmo quando eu não queria. O telefone zumbiu novamente. Isabela, localização. Agora ele sabia meu nome. Claro que ele sabia meu nome. Eu tinha sido a estrategista sênior de RP limpando a imagem de sua empresa por meio ano, garantindo que sua fachada corporativa perfeitamente legítima permanecesse impecável, enquanto sussurros de seus negócios reais permaneciam enterrados. Mas ele nunca o usou assim. Como se eu já fosse dele para comandar. Minhas costelas gritaram quando tentei respirar. Pressionei minhas costas contra a parede de tijolos, sentindo o gosto de cobre. Graham estaria procurando por mim. Ele já tinha enviado 2 mensagens. A fase da bomba de amor começando bem no horário. Baby, sinto muito. Eu não quis dizer isso. Você sabe que eu te amo. Por favor, volte. Eu sabia o que vinha a seguir. Eu tinha visto no padrão vezes suficientes nos 3 anos que desperdicei com ele. Desculpas, então presentes. Então a lenta reconstrução de controle até a próxima explosão. Exceto que desta vez eu tinha corrido. Desta vez eu tinha sido estúpida o suficiente para pedir ajuda à pessoa errada. O telefone tocou. Eu quase o joguei. Olá. Minha voz rachou. Diga-me onde você está. A voz de Enzo era seda sobre aço. Calma e absoluta. Agora mesmo. Isso foi um erro. Eu pretendia mandar mensagem para outra pessoa. Você me mandou mensagem. Uma pausa. Você disse que ele vai te matar. Onde você está, Isabela? A maneira como ele disse meu nome fez minha pele arrepiar. Não como um chefe, como se ele estivesse esperando uma desculpa para dizê-lo em particular. Estou bem. Eu apenas minta para mim novamente e eu rastrearei seu telefone eu mesmo. Você tem 10 segundos. Eu acreditei nele. O beco atrás da 412. Mercer, eu sussurrei. Mas você não precisa. A linha morreu. 7 minutos depois, um SUV preto virou para o beco. Faróis cortando a escuridão como luzes de busca. Eu deveria ter corrido. Todo instinto gritou para eu desaparecer antes que Enzo Montinari me visse assim. Sangrando, quebrada, estúpida o suficiente para enviar-lhe uma mensagem de pânico destinada a outra pessoa. Mas minhas pernas não se moveriam. Choque, talvez. Ou a fria verdade de que eu não tinha nenhum outro lugar para ir. O SUV parou a 3 pés de onde eu estava. A porta traseira abriu. Enzo saiu. Eu o tinha visto em salas de reunião, em seu escritório de canto, em eventos da empresa onde ele se movia através de multidões como um predador através de grama alta. Todos se afastando sem perceber por quê. Mas eu nunca o tinha visto assim. Sem paletó de terno, camisa branca arregaçada até os cotovelos. Olhos escuros fixos em mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Ele cruzou o espaço entre nós em 4 passadas. Deixe-me ver. Recuei quando ele estendeu a mão para meu rosto.
e algo cintilou em sua expressão. Não raiva, mas algo mais frio. Cálculo. Estou bem, eu consegui. Você está sangrando. Seus dedos seguraram meu queixo, inclinando meu rosto para a luz interior do SUV. Gentil? Muito gentil para um homem cujo nome deixava as pessoas nervosas. Quem fez isso? Meu namorado. A palavra tinha gosto de cinzas. Ex-namorado. Eu estou deixando-o. Nome? Não importa. Nome? Isabela. Deus, a maneira como ele disse meu nome, como se estivesse testando como soava em sua boca. Graham Hale. A expressão de Enzo não mudou, mas sua mão caiu do meu rosto. Ele tirou seu telefone, digitou algo, então olhou de volta para mim. Entre no carro. Eu não preciso. Você me mandou mensagem pedindo ajuda. Sua voz ainda estava calma, ainda controlada. Mas havia algo por baixo agora. Algo possessivo. Então, estou ajudando. Entre no carro ou eu te colocarei nele eu mesmo. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ligado para Helena, ido para um hotel, feito um boletim de ocorrência como uma pessoa sã. Em vez disso, entrei no carro. Enzo deslizou para o meu lado. O motorista arrancou antes que eu pudesse mudar de ideia. Onde estamos indo? Eu perguntei. Em algum lugar seguro. Ele estava olhando para mim como se eu fosse um problema que ele já estava resolvendo, catalogando ferimentos e riscos. Então você vai me contar tudo. Isso não é seu problema. Você fez dele meu problema no momento em que enviou aquela mensagem. Ele recostou-se e pela primeira vez eu notei a arma coldre no seu lado. Agora é meu para consertar. A casa segura era uma cobertura em Tribeca. Claro que era. Janelas do chão ao teto com vista para o Hudson. Móveis que pareciam pertencer a uma revista de design. Segurança tão apertada que eu contei 3 câmeras e 2 guardas antes mesmo de chegarmos ao elevador. Enzo me conduziu pela sala de estar até um banheiro que era maior que meu apartamento inteiro. Limpe-se, ele disse. Há um kit de primeiros socorros debaixo da pia. Estarei lá fora. Ele saiu antes que eu pudesse argumentar. Eu tranquei a porta e olhei para mim mesma no espelho. Lábio rachado, hematoma florescendo pela minha maçã do rosto esquerda, impressões digitais na minha garganta, de onde Graham me agarrou antes que eu o chutasse forte o suficiente para correr. Eu parecia exatamente o que eu era. Uma mulher que ficou tempo demais com o homem errado. A vergonha bateu mais forte do que o punho de Graham tinha. Limpei o sangue, apliquei antisséptico que ardeu como o inferno e tentei me fazer apresentável. Impossível. Eu parecia uma vítima. Eu odiei isso. Quando eu finalmente emergi, Enzo estava de pé junto às janelas, telefone no ouvido. Não me importa que horas sejam. Quero tudo o que puderem encontrar sobre Graham Hale pela manhã. Emprego, finanças, associados conhecidos, multas de estacionamento, tudo. Ele pausou. E Marco, se ele tentar contatá-la, quero saber imediatamente. Ele encerrou a chamada e virou-se para me encarar. Sente-se. Não foi um pedido. Sentei no sofá de couro e Enzo pegou a cadeira à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pontos de ouro em seus olhos escuros, longe o suficiente para que eu não me sentisse presa. Ainda. Diga-me o que aconteceu, ele disse. Por quê? Para você o quê? Mandá-lo matar. Um fantasma de sorriso. Eu não mato pessoas, Isabela. Ruim para os negócios. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Mas eu protejo o que é meu. Eu não sou sua. Você trabalha para mim. Isso te faz minha para proteger. Ele disse como se fosse um fato simples. Agora me diga o que aconteceu ou eu preencherei as lacunas eu mesmo. Eu queria recusar, mas algo em sua voz me fez acreditar que ele realmente o montaria, e a versão dele poderia ser pior que a verdade. Então, eu contei a ele 3 anos com Graham. O lento rastejar de controle disfarçado de cuidado. A briga de hoje à noite por um jantar de trabalho
ele decidiu que eu não tinha permissão para comparecer. A primeira vez que ele me bateu forte o suficiente para tirar sangue. Enzo ouviu sem interromper. Sua expressão permaneceu neutra, mas eu observei suas mãos. A maneira como seus dedos apertaram no apoio de braço, a tensão em sua mandíbula. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Você não vai voltar para ele finalmente disse. Eu sei. E você não vai para seu apartamento, ele tem uma chave. Eu assenti. Então você vai ficar aqui hoje à noite. Amanhã nós te mudaremos para algum lugar mais permanente. Eu não posso. Você pode. Ele se levantou e de repente o espaço entre nós pareceu muito pequeno. Graham Hale é um consultor da Sterling Cross. Ele tem conexões no conselho em 3 grandes organizações sem fins lucrativos. Ele construiu uma reputação como filantropo e um bom sujeito. Seus olhos se fixaram nos meus, o que significa que quando você registrar um boletim de ocorrência, ele terá advogados e testemunhas de caráter e proteção institucional suficiente para tornar sua vida um inferno, a menos que você tenha prova. Meu estômago afundou. Eu não. Então nós a obtemos. Ele tirou seu telefone novamente, tocou em algo, então mostrou-me a tela. Um site de serviços jurídicos. Esta é Vivian Cross, a melhor advogada de defesa na cidade. Ela trabalha para mim. Ela te ajudará a construir um caso, evidências, documentação, tudo o que você precisa para enterrá-lo legalmente. Por quê? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Por que você faria isso? Você mal me conhece. Eu sei que você lida com crises de RP de milhões de dólares sem piscar. Eu sei que você é a única pessoa na minha empresa que fala comigo como se eu fosse humana, em vez de um mito. Eu sei que você é inteligente o suficiente para negociar comigo, em vez de apenas obedecer. Ele se aproximou, e eu sei que no momento em que recebi sua mensagem, eu quis encontrar Graham Hale e quebrar cada osso em seu corpo até que ele não pudesse segurar uma caneta, muito menos dar um soco. A honestidade em sua voz me roubou o fôlego. Mas isso não é o que você precisa, ele continuou. Você precisa dele destruído da maneira certa, legalmente, publicamente, para que ele não possa machucar você ou qualquer outra pessoa. Ele pausou. Eu posso te dar isso, mas vem com termos. Lá estava. A armadilha que eu sentia se fechando ao meu redor desde que entrei em seu carro. Que termos? Você fica sob minha proteção até que isso termine. Você segue o protocolo de segurança. Você não corre riscos desnecessários. Seu olhar segurou o meu. E você continua trabalhando para mim. O grupo Montinari tem uma crise se formando. Membros do conselho fazendo perguntas, mídia farejando. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar para manter a narrativa limpa. Você quer dizer que precisa que eu continue fazendo meu trabalho enquanto você me usa como alavanca contra Graham? Eu quero dizer, eu preciso de você viva e empregada. Sua voz baixou e estou te oferecendo recursos pelos quais a maioria das pessoas mataria. Equipe jurídica, segurança, um lugar seguro para viver, um plano para derrubá-lo. Ele inclinou a cabeça. Qual é a sua alternativa, Isabela? Correr para a casa de um amigo, esperar que Graham não te encontre, registrar um boletim de ocorrência e vê-lo andar livre enquanto sua carreira implode. Eu odiei que ele estivesse certo. Se eu concordar, eu disse lentamente, eu preciso de garantias. Algo como aprovação cintilou em seus olhos. Nomeie-os, sem portas trancadas. Eu posso sair de qualquer sala, qualquer edifício, quando eu quiser. Concordo, mas se houver uma ameaça crível, estou te designando uma equipe de segurança. Ótimo. Segundo, eu fico com meu telefone. Você não o confisca, rastreia ou monitora minhas chamadas. Eu rastrearei sua localização por segurança. Inegociável, mas não monitorarei suas comunicações a menos que você esteja em perigo imediato.
Eu deveria ter resistido. Eu não. Terceiro, minha mãe fica fora disso. Ela tem uma condição de saúde crônica e ela não precisa do estresse. Aconteça o que acontecer com Graham, você mantém o nome dela fora disso, feito. Quarto, se eu disser pare, você para. Isso é proteção, não propriedade. Eu não sou sua propriedade. A expressão de Enzo mudou, não raiva. Algo mais escuro. Você nunca será minha propriedade, Isabela. Ele disse isso baixinho, mas as palavras pareceram uma marca. Mas não se engane, enquanto você estiver sob minha proteção, eu decido quais riscos são aceitáveis. Você não entra em perigo apenas para provar um ponto. Então temos um problema porque eu não vou me esconder enquanto Graham destrói minha carreira. Você não vai se esconder. Você vai lutar de forma inteligente. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para sustentar seu olhar. Estou te oferecendo uma aliança, não uma gaiola. Você usa as suas habilidades, eu uso as minhas. Juntos, nós o enterraremos tão fundo que ele nunca rastejará para fora. Uma aliança, não um resgate, não caridade. Uma parceria com o próprio diabo. Mais uma coisa eu disse. Quando isso acabar, quando Graham for resolvido e sua crise de RP for gerenciada, eu saio limpa. Sem dívidas, sem amarras. Enzo sorriu então. Lento e perigoso e inteiramente muito sabichão. Quando isso acabar, Isabela, você terá uma escolha. Ficar ou ir, mas eu não acho que você vai querer ir. Bastardo arrogante. Ele provavelmente estava certo. Temos um acordo? Ele perguntou. Eu deveria ter dito não. Deveria ter tentado a sorte sozinha. Em vez disso, estendi minha mão. Acordo. Seus dedos fecharam-se nos meus, quentes e seguros, e eu senti a armadilha se encaixar. Não a armadilha de Graham desta vez. A de Enzo. E me ajude. Eu tinha entrado nela com os olhos abertos. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e tive 3 segundos de paz antes de me lembrar onde estava. A casa segura de Enzo. Tribeca. O sangue de Graham ainda seco sob minhas unhas. Sentei-me muito rápido e minhas costelas gritaram em protesto. O quarto de hóspedes era luxo minimalista, lençóis brancos, arte abstrata, uma vista do Hudson que se estendia do Battery Park até a ponte George Washington. Minhas roupas da noite passada estavam dobradas em uma cadeira. Alguém havia deixado toalhas limpas no banheiro. Meu telefone mostrava 6h47 da manhã, 12 chamadas perdidas de Graham. As apaguei sem ouvir. Uma mensagem da minha mãe. Bom dia, querida. Não se esqueça que minha consulta de cardiologia é quinta-feira às 2. Culpa torceu em meu peito. Quinta-feira estava a 3 dias de distância. Eu tinha que estar lá. Eu tinha prometido. Uma batida na porta me fez pular. Isabela, a voz de Enzo. Precisamos sair em 30 minutos. Sair para onde? Seu apartamento. Estamos pegando suas coisas antes que Graham decida pegá-las para si. 28 minutos depois, eu emergi. Tomei banho e me vesti com as roupas de ontem. Enzo estava na cozinha, mangas ainda arregaçadas da noite passada, telefone pressionado no ouvido. Não me importo se ele é um filantropo, ele estava dizendo. Quero suas finanças, suas listas de doadores e uma lista de cada mulher com quem ele namorou nos últimos 5 anos. Ele pausou. Porque homens como ele não se tornam violentos de repente. Há um padrão. Encontre-o. Ele encerrou a chamada e olhou para mim. Café, por favor. Ele derramou de uma prensa francesa, me entregou uma caneca e me observou dar o primeiro gole antes de falar. Marco está nos dirigindo. Ele é chefe de segurança. Você o verá frequentemente. Com que frequência é frequentemente até que Graham esteja na prisão ou em um buraco no chão? Ele disse isso tão casualmente que quase perdi a borda por baixo. Estou inclinando-me para a prisão. Menos papelada. Apesar de tudo, minha boca se contraiu. Quão pragmático.
Eu sou um empresário, Isabela. Eu lido com resultados, ele colocou sua caneca. Falando nisso, precisamos discutir seu papel no Grupo Montinari. Meu papel como estrategista sênior de RP. Nada mudou. Tudo mudou. Seu olhar fixou nos meus. A partir desta manhã, você tem acesso a arquivos confidenciais. Você participará de reuniões executivas. Você me reportará diretamente sobre a situação do conselho. Que situação de conselho? 3 membros têm perguntas sobre nossos contratos de segurança privada. Eles acham que estamos muito próximos de certos sindicatos, certos políticos. Ele inclinou a cabeça. Eles não estão errados, mas também não podem provar nada. E eu gostaria de manter assim. Este foi o teste, a verdadeira razão pela qual ele me ajudou. Você quer que eu gerencie a narrativa? Eu disse lentamente. Mantenha-os fazendo as perguntas erradas enquanto você limpa o que quer que eles realmente estejam preocupados. Quero que você faça o que você faz de melhor. Veja 3 jogadas à frente e certifique-se de que a história que eles contam a si mesmos é aquela que precisamos que eles acreditem. Ele se aproximou. Você pode fazer isso? Eu deveria ter sido insultada. Deveria ter recusado a ajudá-lo a enterrar qualquer negócio de área cinzenta que ele estivesse administrando. Em vez disso, senti a mesma emoção que tive quando uma crise atingiu e todos os outros entraram em pânico enquanto eu via o padrão. Sim, eu disse, mas preciso de total transparência. Não consigo inventar uma história se não sei o que estou inventando. Você saberá tudo o que precisa saber. Isso não é o mesmo que tudo. Não, ele concordou. Não é, mas é o que você está recebendo. Justo o suficiente. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que Enzo Montinari me entregaria todos os seus segredos. Então temos um entendimento, eu disse. Algo cintilou em sua expressão. Aprovação, talvez. Ou fome. Nós temos. Ele verificou seu relógio. Marco está esperando. Marco Rizzo foi construído como uma parede e tinha a personalidade de uma. Ele acenou uma vez quando Enzo nos apresentou, abriu a porta do SUV e disse exatamente 3 palavras durante os primeiros 10 minutos da viagem. Rude como claro, então seu telefone zumbiu. Ele olhou para a tela e sua expressão endureceu. Temos um problema. Enzo inclinou-se para a frente. Que tipo de problema? O carro de Hale está estacionado 2 quadras ao norte do prédio dela. Ele está lá desde as 5 da manhã. Os olhos de Marco encontraram os meus no retrovisor. Ele não está apenas observando, ele está caçando. O café que bebi virou ácido no meu estômago. Ele sabe que eu não fui para casa a noite passada. Eu disse baixinho. Ele sabe que você correu. Marco fez uma curva mais fechada do que o necessário. E agora ele está tentando descobrir para onde você foi. A voz de Enzo gelou. Quão perto ele está do prédio? Perto o suficiente para ver todos que entram. Longe o suficiente para alegar que ele está apenas tomando café. Os nós dos dedos de Marco estavam brancos no volante. Ele é inteligente, ficando justo dentro dos limites legais. Não por muito tempo, Enzo disse. Mova-o. Já feito. Meus caras estão lá agora. O telefone de Marco zumbiu novamente. Ele o verificou. Hale está se realocando para uma cafeteria na Lexington. Estamos rastreando. Eu encarei Enzo. Você está o rastreando. Estou te protegendo. Ele disse que isso requer saber onde a ameaça está a todo momento. Ele não é uma ameaça. Ele é apenas um homem que colocou as mãos em você e agora está vigiando seu prédio ao amanhecer. O olhar de Enzo fixou-se no meu. Isso o torna uma ameaça. Marco o trata de acordo. Eu queria argumentar, mas Graham sentado fora do meu prédio por 3 horas não era amor. Era vigilância. Era controle. E isso me aterrorizou. Nós paramos no meu prédio, um prédio sem elevador em Hell's Kitchen, que eu tinha esticado meu orçamento para pagar. Marco fez uma varredura enquanto Enzo e eu esperávamos no lobby. Limpo. A voz de Marco estalou pelo telefone de Enzo, mas a fechadura da porta da frente foi adulterada.
Recentemente, a mandíbula de Enzo apertou. Estamos subindo. Meu apartamento era no terceiro andar. Eu tinha morado aqui por 2 anos, o fiz meu, com móveis de segunda mão, e pôsteres vintage emoldurados e plantas que de alguma forma mantive vivas apesar de semanas de trabalho de 60 horas. A porta estava trancada. Nada parecia perturbado. Mas quando eu entrei, soube imediatamente que Graham tinha estado aqui. O quê? Enzo perguntou, observando meu rosto. Ele moveu coisas. Apontei para a estante. Meus livros estão em ordem alfabética. Eles não estavam ontem. Fui para a cozinha. As canecas de café estão viradas para o lado errado. Ele está enviando uma mensagem, Marco disse da porta. Ele pode entrar. Ele pode tocar suas coisas. Ele ainda tem uma chave, eu sussurrei. Enzo tirou seu telefone. Consiga um chaveiro aqui em 30 minutos. Quero novas fechaduras, trancas e uma câmera de segurança na porta. Ele olhou para mim. Embale o que você precisa por 2 semanas. Você não vai voltar aqui até que ele seja resolvido. Não posso simplesmente abandonar meu apartamento. Você não está o abandonando. Você está sendo inteligente. Sua voz suavizou ligeiramente. Embale, Isabela. Não temos tempo para discutir. Eu embalei em um borrão. Roupas, produtos de higiene pessoal, meu laptop, a foto emoldurada da minha mãe. O tempo todo minhas mãos tremeram. Graham tinha estado no meu espaço, tocado minhas coisas, deixado sua marca. Isabela, eu virei. Enzo estava parado na porta do meu quarto, e pela primeira vez desde que o conheci, sua expressão não estava controlada. Estava furiosa. O quê? Ele entrou, pegou algo da minha mesa de cabeceira, meu diário. Tinha estado na minha gaveta. Agora estava à vista, aberto em uma página de 2 meses atrás, onde eu tinha escrito sobre o ciúme de Graham. Sua necessidade de saber onde eu estava a cada segundo. A maneira como ele tinha começado a verificar meu telefone. Ele leu isso, eu disse baixinho. Ele queria que você soubesse que ele leu isso. Enzo fechou o diário, entregou-o para mim. Ele está escalando. Isso não é apenas sobre te ter de volta. É sobre provar que ele ainda te controla. Ele não. Então prove-o. Seus olhos escuros fixos nos meus. Venha trabalhar hoje. Mostre a ele que você não está se escondendo. Mostre a ele que você não tem medo. Eu estou com medo. Eu sei. Ele se aproximou e de repente o espaço entre nós pareceu carregado. Mas você também está zangada, e raiva é útil, então use-a. Ele estava certo. Por baixo do medo havia uma raiva tão profunda que me assustava. Se eu for trabalhar, eu disse lentamente, Graham saberá, ele aparecerá, deixe-o. A voz de Enzo baixou. Marco estará lá, eu também. E se Graham Hale quiser fazer uma cena na frente de seus colegas, nós nos certificaremos de que seja a última cena que ele jamais fará em um ambiente profissional. Foi imprudente. Era exatamente o que Graham esperaria que eu não fizesse, o que o tornou perfeito. Ok, eu disse. Vamos trabalhar. Enzo sorriu, lento e perigoso e inteiramente muito satisfeito. Essa é minha garota. As palavras me atingiram como um toque físico, não possessivo, orgulhoso. A sede do Grupo Montinari ocupava 3 andares de uma torre de vidro em Midtown. Eu tinha andado por estas portas todos os dias por 6 meses. Lidou com crises com profissionalismo calmo. Construiu uma reputação como a mulher que nunca entrou em pânico. Entrar hoje com Marco 3 passos atrás de mim e o "essa é minha garota" de Enzo ainda ecoando na minha cabeça. Parecia diferente. Eu me senti diferente. Minha assistente Maia fez uma dupla olhada quando me viu. Isabela, eu pensei que você estava tirando um dia de folga. Seus olhos pousaram no hematoma que tentei cobrir com maquiagem. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Estou bem. A sala de conferências está pronta para a reunião de preparação do conselho? Sim, mas bom, estarei lá em 10 minutos. Cheguei ao meu escritório, fechei a porta e me deixei respirar por exatamente 30 segundos. Então meu telefone zumbiu.
Graham, eu sei que você está no trabalho. Precisamos conversar. Graham, sinto muito pela noite passada. Eu estava fora de mim. Por favor, baby, apenas me dê 5 minutos. Graham, não me ignore. Estou tentando pedir desculpas. Eu encarei a tela. 3 mensagens em 90 segundos. Meu dedo pairou sobre seu contato. Então eu bloqueei o número dele. O alívio durou exatamente 10 segundos. Meu telefone da mesa tocou. Linha interna. Meu sangue gelou. Ele não poderia ter. Mas quando o atendi, a voz de Graham encheu meu ouvido. Apertada. Controlada. Você me bloqueou. Não uma pergunta, uma acusação. Não é assim que resolvemos problemas. Como você conseguiu este número? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Liguei para a linha principal, pedi seu ramal, uma pausa que pareceu uma ameaça. Eu sei que você está chateada, mas podemos consertar isso. Nós sempre consertamos isso. Ele estava certo. Nós sempre o tínhamos consertado. Eu sempre tinha cedido, sempre perdoado, sempre acreditado que a próxima desculpa seria real. Não desta vez. Não há nada para consertar, eu disse. Estamos acabados. Você não quer dizer isso. Eu quero, Isabela. Sua voz mudou, mais dura. A máscara escorregando. Não me faça fazer algo de que ambos nos arrependeremos. Você sabe que tenho amigos no conselho. Uma palavra minha sobre sua instabilidade, seus problemas emocionais, sua incapacidade de lidar com a pressão. Eu desliguei. Minhas mãos estavam tremendo tanto que tive que juntá-las. Ele tinha ligado segundos depois de eu bloqueá-lo, o que significava que ele tinha estado observando seu telefone, esperando por minha resposta. Ele estava me monitorando em tempo real. Uma batida na minha porta. Enzo entrou sem esperar por permissão. Ele te ligou, não uma pergunta. Como você, Marco, está monitorando a linha do escritório? Ele atravessou para minha mesa. O que ele disse? Que ele tem amigos no conselho, que ele lhes dirá que sou instável. Olhei para Enzo. Ele pode fazer isso? Ele pode tentar. A expressão de Enzo era glacial, mas aqui está o que ele não sabe. Eu sou dono do conselho. 3 membros me devem favores que não podem recusar. Os outros 4 não se moverão contra mim sem consenso. Ele se encostou na minha mesa. Graham Hale pode sussurrar o que quiser. Não vai pegar. O alívio me atingiu tão forte que quase desmaiei. Obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça-me quando ele estiver algemado. Enzo verificou seu relógio. A reunião do conselho começa em 5 minutos. Eu preciso de você lá. Você pode fazer isso? Levantei, alisei minha saia e encontrei seus olhos. Sim. Bom, ele se moveu em direção à porta, então pausou. E Isabela, da próxima vez que ele te contatar, linha de trabalho, celular, e-mail, pombo-correio, você me diz imediatamente. Entendido. Entendido. Ele saiu. Peguei meu tablet e segui. A reunião do conselho foi uma aula magistral em guerra corporativa disfarçada de revisão financeira. 6 membros do conselho, Enzo à cabeceira da mesa, eu sentada à sua direita, fazendo anotações e observando a sala como eu tinha sido treinada para fazer, lendo linguagem corporal, rastreando quem olhava para quem, percebendo quais perguntas eram genuínas e quais eram armadilhas. Declan Shaw, o membro do conselho que estava fazendo perguntas desconfortáveis, estava 30 minutos em uma apresentação sobre avaliação de risco para nossos contratos de segurança. Quando percebi, os números não batiam. Eu tinha revisado esses contratos no mês passado. Os números que ele estava citando estavam errados em 15%. Não um acidente, um teste. Inclinei-me para Enzo e sussurrei. Esses números estão errados. Ele está inflando a exposição ao risco. Enzo não reagiu, apenas acenou uma vez. Declan, ele disse, cortando o monólogo de Shaw. Os números que você está citando para o contrato de Newark. Onde você os obteve? Shaw piscou. O relatório trimestral. O relatório do T2 ou T3.
Eu T2, eu acredito. Então seus números estão desatualizados. Enzo olhou para mim. Isabela, você pode puxar os números atuais? Eu já os tinha no meu tablet. O relatório do T3 mostra exposição ao risco real em 8,3%, não os 12% que o Sr. Shaw citou. O contrato de Nova York está performando acima das projeções. O rosto de Shaw ficou cuidadosamente neutro. Devo ter referenciado o documento errado. Deve ter. Enzo concordou. Seu tom era agradável. Seus olhos não eram. Isabela enviará os relatórios atualizados a todos esta tarde. Então, estamos todos trabalhando com os mesmos dados. Não foi sutil. Enzo tinha acabado de mostrar a todo o conselho que eu era seus olhos e ouvidos e que eu pegava o que eles pensavam que podiam passar despercebido por ele. Shaw sabia disso também. O olhar que ele me deu foi puro cálculo. Quando a reunião terminou, Enzo tocou meu cotovelo. Meu escritório agora. O escritório de Enzo era luxo de canto doce, madeira escura, couro, um carrinho de bar que continha decantadores de cristal. Ele fechou a porta e virou-se para me encarar. Isso foi bem feito. Ele estava te testando, vendo se você pegaria a discrepância. Eu sei, mas você pegou primeiro. Ele se moveu para o carrinho de bar, derramou 2 dedos de líquido âmbar em um copo. Shaw vai ser um problema. Ele tem feito perguntas, feito ligações. Ele acha que há algo na divisão de segurança que ele pode usar contra mim. Ah, Enzo sorriu. Nada que ele possa provar. Ele estendeu o copo. Baceba, são 11... Desculpa, são 11 da manhã. Tem sido uma longa manhã. Ponto justo. Peguei o copo, bebi. Single malt, suave como seda. Shaw vai vir atrás de mim agora. Eu disse que ele sabe que estou te protegendo. Deixe-o tentar. Enzo serviu sua própria bebida. Você é intocável enquanto trabalhar para mim. Não é assim que a política corporativa funciona. É quando eu digo o que é. Ele se encostou na mesa dele perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de sua colônia. Algo escuro e caro que fez meu pulso pular. Você fez exatamente o que eu te contratei para fazer. Você viu a jogada antes que ela acontecesse. Isso é valor que eu não posso substituir. A maneira como ele disse isso fez o calor se acumular baixo no meu estômago. Estou apenas fazendo meu trabalho. Você está fazendo isso melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Seu olhar segurou o meu. É por isso que você vai continuar fazendo. Reuniões de conselho, gestão de crises, controle de narrativa. Você é minha parceira estratégica agora, não apenas minha funcionária. Parceira. A palavra parecia perigosa. E o que isso nos torna? Eu perguntei antes que pudesse me impedir. A expressão de Enzo mudou. Algo faminto cintilou em seus olhos escuros. Aliados, ele disse baixinho. Por enquanto. O por enquanto pairou entre nós como uma promessa. Meu telefone zumbiu. Olhei para baixo. Uma mensagem de um número desconhecido. Você está bem nessa blusa. Azul te cai bem. Meu sangue gelou. Enzo viu meu rosto. O quê? Eu mostrei a ele a mensagem. Sua mandíbula apertou. Ele está observando o prédio. Como isso é possível? Marco disse. Marco disse que o tiramos do seu apartamento. Graham é inteligente o suficiente para saber que você viria trabalhar. Enzo tirou seu telefone e digitou algo. Marco está verificando as câmeras agora. 30 segundos depois, Marco apareceu na porta. Cafeteria da esquina sudoeste do outro lado da rua. Ele tem um assento na janela com uma visão clara do lobby. A expressão de Enzo ficou mortalmente calma. Envie 2 caras. Quero que ele saiba que o vemos, mas não o toque. Ainda não. Marco assentiu e saiu. Eu estava tremendo. Ele está escalando. Sim. Enzo colocou seu copo e entrou no meu espaço. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. E nós também. Vivian está solicitando uma ordem de restrição esta tarde. Perseguição, assédio, agressão.
Temos a mensagem, as fotos médicas, os registros de vigilância de Marco. Não será o suficiente, você disse a si mesmo. Ele tem conexões de advogados. É a primeira jogada. Sua mão subiu, dedos roçando minha mandíbula tão gentilmente que mal senti. Estamos jogando um jogo longo, Isabela. Cada mensagem que ele envia, cada chamada, cada vez que ele aparece onde você está, isso constrói o caso. Eventualmente ele escorregará. E quando ele o fizer, estaremos prontos. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter lembrado a ele sobre limites profissionais. Em vez disso, inclinei-me para seu toque. E se ele não escorregar? E se ele for mais inteligente do que pensamos? Ele não é. O polegar de Enzo traçou minha maçã do rosto, cuidadoso para evitar o hematoma. Ele é arrogante. Ele acha que pode te intimidar até a submissão porque sempre funcionou antes. Mas você não está mais sozinha porque você não vai me deixar estar. Porque você escolheu não estar. Sua voz baixou. Você aceitou minha ajuda. Você foi trabalhar hoje em vez de se esconder. Você pegou a jogada de Shaw naquela sala de reuniões. Você está lutando, Isabela. Estou apenas me certificando de que você tem as armas para vencer. A intensidade em seus olhos roubou meu fôlego. Por quê? Eu sussurrei. Por que você se importa tanto? Por um longo momento ele não respondeu então. Porque te observar trabalhar é a coisa mais cativante que já vi. Porque você fala comigo como se eu fosse humana. Porque no momento em que recebi sua mensagem ontem à noite, todo instinto que tenho disse que você era minha para proteger. Sua mão se afastou. E porque eu te quis desde a primeira reunião do conselho que você compareceu. Quando você me olhou nos olhos e me disse que meu plano de resposta a crises era falho. A honestidade me atingiu como uma onda de choque. Enzo. Meu telefone tocou. Minha mãe. Enzo recuou imediatamente me dando espaço. Eu atendi. Mãe. Querida, sinto muito incomodar você no trabalho. Ela parecia cansada. Mas a farmácia diz que há um problema com minha receita. Algo sobre autorização de seguro. Você pode ligar para eles? Meu estômago afundou. Eu cuido disso. Não se preocupe. Obrigada. Eu sei que você está ocupada. Tá bem, mãe. Eu te ligo de volta. Eu desliguei e fechei meus olhos. Seguro? Claro. A batalha contínua para manter seus medicamentos cobertos, para mantê-la saudável, para evitar que as contas nos afogassem. O que você precisa? Enzo perguntou baixinho. Nada. É apenas o seguro da minha mãe. Eles fazem isso a cada poucos meses. Negam cobertura por alguma razão burocrática e eu tenho que passar horas no telefone brigando com eles. Qual é a condição dela? Condição cardíaca crônica. Ela precisa de medicação diária. Abri meus olhos. Está bem. Eu cuido disso durante o almoço. Enzo tirou seu telefone e digitou algo. Qual é o nome do médico dela? Por quê? Porque você não tem tempo para passar 3 horas em espera com uma companhia de seguros. Eu conheço pessoas. Dê-me os detalhes e eu farei com que seja resolvido até o final do dia. Eu deveria ter recusado. Deveria ter insistido em lidar com os problemas da minha própria família. Mas eu estava tão cansada de lutar aquela batalha sozinha. Dra. Harper Lane, NYU Langone. Recitei as informações da paciente da minha mãe, odiando-me por como foi fácil deixá-lo ajudar. Enzo fez uma ligação. Falou em tons baixos e firmes. Encerrou em menos de 2 minutos. Feito. A autorização será processada esta tarde. Assim mesmo. Assim mesmo, ele encontrou meus olhos. Você está sob minha proteção, Isabela. Isso se estende às pessoas que você ama. As palavras se enrolaram em meu peito como um torno. Obrigada. Eu consegui. Você não precisa me agradecer por cuidar do que é meu. Lá estava novamente, aquela borda possessiva que deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, me fez sentir segura. A ordem de restrição foi entregue 48 horas depois que eu tinha fugido do apartamento de Graham. Eu não estava lá para vê-lo,
Mas Vivian me ligou com os detalhes. Um oficial de justiça havia encontrado Graham em seu escritório, entregou-lhe os papéis na frente de 3 colegas e foi embora enquanto Graham ficou lá com sua máscara cuidadosamente construída rachando. Ele ficou branco, Vivian disse, então vermelho. Então ele perguntou ao oficial de justiça se ele sabia quem ele era. Eu podia imaginar perfeitamente. A indignação de Graham por ser envergonhado, ser controlado, ser dito o que ele não podia fazer. O que acontece agora? Eu perguntei. Ele tem 24 horas para responder. Seu advogado vai lutar contra isso. Alegar que você está exagerando, que foi uma discussão mútua, que você está sendo vingativa. Sua voz era factual, mas temos as fotos médicas, as mensagens, os registros de vigilância de Marco. O juiz concederá uma ordem temporária. Graham tem que ficar a 200 pés de distância de você. Sem contato, sem exceções, 200 pés. Deveria ter parecido vitória. Em vez disso, parecia que eu tinha acabado de cutucar um urso adormecido. Ele vai retaliar, eu disse baixinho. Sim, Vivian concordou. Ele irá. Então, documentamos tudo. Cada violação, cada contato indireto, cada tentativa de intimidar. Construímos o caso tijolo por tijolo até que ele seja enterrado. Eu desliguei e olhei pela janela da casa segura de Enzo, meu lar temporário pelos últimos 3 dias. A cidade se estendia abaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas normais, enquanto a minha tinha fraturado em antes e depois. Antes do punho de Graham, depois do "você é minha" para proteger de Enzo. Meu telefone zumbiu, uma mensagem de um número desconhecido. Você realmente acha que um pedaço de papel me manterá longe de você? Minhas mãos começaram a tremer. Outra mensagem. Nós 2 sabemos que você voltará. Você sempre faz. Encaminhei ambos para Vivian e Enzo. A resposta de Enzo veio em 10 segundos. Ele acabou de violar a Roro. Tire print de tudo. Não responda. Graham queria que eu me engajasse, argumentasse, provasse que ainda estava pensando nele. Eu bloqueei o número em vez disso. Uma semana depois, eu estava sentada em uma sala de conferências no Grupo Montinari, quando Maia bateu na porta. Isabela, RH, quer te ver. Meu estômago caiu. Por quê? Eles não disseram, mas ela baixou a voz. Houve uma queixa apresentada anônima. Claro, havia tido. A diretora de RH, Patricia Heng, era uma mulher perspicaz de 50 anos que tinha construído sua carreira na neutralidade. Ela gesticulou para eu sentar, sua expressão cuidadosamente em branco. Isabela, preciso te fazer algumas perguntas sobre seu desempenho e comportamento recentes. Que tipo de perguntas? Recebemos uma queixa de um colega expressando preocupação com sua estabilidade emocional. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Alega que você tem sido errática, faltando a reuniões, mostrando sinais visíveis de angústia no trabalho. Abri a pasta. A queixa foi digitada, não assinada, datada de 3 dias atrás. 3 dias atrás, logo depois que a ordem de restrição foi entregue. Isso é de Graham, eu disse categoricamente. A expressão de Patrícia não mudou. A queixa é anônima, mas menciona que você terminou recentemente um relacionamento e pode estar experimentando dificuldades emocionais. Eu terminei o relacionamento porque meu namorado me agrediu. Mantive minha voz nivelada. Tenho uma ordem de restrição, documentação médica, boletins de ocorrência. Eu entendo que este é um momento difícil. Você entende? Inclinei-me para a frente, porque parece que alguém está usando o RH como uma arma para me intimidar e você está permitindo. A boca de Patrícia apertou. Levamos todas as queixas a sério. Preciso perguntar, você tem faltado a reuniões? Colegas notaram mudanças em seu comportamento? Não perdi uma única reunião. Tenho feito meu trabalho no mesmo nível que sempre fiz. Tirei meu telefone, abri meu calendário.
Aqui, cada reunião das últimas 2 semanas, todas comparecidas, todas no horário. Ela olhou para a tela, fez uma anotação e o hematoma no seu rosto da agressão que acabei de mencionar. Eu vejo. Ela fechou seu bloco de notas. Precisarei investigar mais a fundo. Enquanto isso, se você estiver experimentando quaisquer dificuldades, temos recursos de assistência ao funcionário. Eu não sou quem precisa de assistência, levantei. O homem que apresentou esta queixa violou uma ordem de restrição ontem. Ele está me assediando através do seu escritório porque sabe que não pode me contatar diretamente. E se o departamento de RH do Grupo Montinari vai ser cúmplice nesse assédio, estarei falando com o nosso consultor jurídico. Os olhos de Patrícia se estreitaram ligeiramente. Isso não será necessário. Vou investigar a fonte da queixa. Faça isso. Saí antes que ela pudesse ver minhas mãos tremendo. Enzo estava em seu escritório quando eu entrei furiosa. Ele olhou para cima de seu laptop, olhou para o meu rosto e se levantou. O que aconteceu? Graham apresentou uma queixa de RH anônima. Alega que sou emocionalmente instável e errática no trabalho. Eu andei o comprimento do seu escritório. Ele está tentando destruir minha credibilidade antes que eu possa destruir a dele. Patrícia te disse que era anônimo. Como você sabe que é Graham? Porque foi arquivado 3 dias atrás, no mesmo dia em que a ordem de restrição foi entregue. Parei de andar. Ele está retaliando exatamente como Vivian disse que faria, mas ele é inteligente o suficiente para fazê-lo através de canais que parecem legítimos. Enzo se moveu ao redor de sua mesa, fechando a distância entre nós. Patrícia acreditou em você? Eu não sei. Talvez. Mas não importa. O dano está feito. Agora há um rastro de papel sugerindo que sou instável. Se eu cometer um erro, perder um prazo, mostrar qualquer emoção, isso confirma na narrativa. Então não lhe dê a satisfação. Sua voz era calma, firme. Faça seu trabalho impecavelmente. Documente tudo. Prove que você é a pessoa mais competente naquele prédio. Já estou fazendo isso. Eu sei. Ele estendeu a mão, colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O toque foi breve, mas deliberado. É por isso que você vai vencer. Eu queria acreditar nele. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de Maia. Membros do conselho estão fazendo perguntas sobre você. Declan Shaw, especificamente, apenas para sua informação. Eu mostrei a Enzo a mensagem. Sua expressão gelou. Shaw, você acha que ele está envolvido? Eu acho que Shaw quer alavancagem sobre mim. E te machucar é uma maneira fácil de conseguir isso. Enzo tirou seu telefone. Eu cuido dele. Como? Ao lembrá-lo quem assina seus cheques de consultoria. Ele fez uma ligação, colocou no viva voz. Shaw atendeu no segundo toque. Enzo, a que devo o prazer? Eu entendo que você tem feito perguntas sobre Isabella Lauron. Uma pausa. Posso ter ouvido algumas preocupações do RH, apenas fazendo minha devida diligência como membro do conselho. Sua devida diligência termina onde meus funcionários começam. A voz de Enzo era seda sobre aço. Isabela me reporta diretamente. Se você tiver perguntas sobre o desempenho dela, você as traz para mim. Não para o RH, não para outros membros do conselho. Para mim. Estou apenas zelando pelos interesses da empresa. Então procure em outro lugar. A competência de Isabela não está em debate. E Declan, seu tom se aguçou. Se eu descobrir que você teve algo a ver com aquela queixa de RH, seu contrato de consultoria termina imediatamente. Estamos claros? Outra pausa, mais longa desta vez. Claríssimo. Enzo desligou. Eu encarei ele. Você acabou de ameaçar um membro do conselho por mim. Acabei de proteger minha parceira estratégica. Ele encontrou meus olhos. Shaw está jogando jogos. Eu também. Mas eu os jogo melhor. A possessividade em sua voz deveria ter me incomodado. Não incomodou. Naquela noite comecei a documentar tudo. Cada mensagem de números desconhecidos, cada ligação desligada, cada vez que vi um carro que parecia o de Graham, estacionado perto do escritório ou do prédio de Enzo.
Criei uma planilha com carimbos de data e hora, localizações e evidências, prints, fotos, notas sobre quem estava por perto. O padrão emergiu em 2 dias. Graham não estava apenas me assediando aleatoriamente. Ele era estratégico. Ele me contatou logo depois que saí do trabalho, logo depois das reuniões do conselho, logo depois que eu tinha sido vista com Enzo. Ele estava rastreando meu horário, o que significava que alguém estava fornecendo informações a ele. Abri a queixa do RH novamente, estudei os detalhes. Mencionava reuniões específicas, uma sessão de preparação do conselho 2 semanas atrás, uma ligação de cliente na última quarta-feira. Detalhes que não eram públicos. Alguém dentro do grupo Montinari estava dando informações a Graham. Fiz referência cruzada das reuniões mencionadas na queixa com as listas de participantes. 3 nomes apareceram em cada uma. Patrícia do RH, Declan Shaw, e meu estômago afundou. Maia, minha assistente. Não poderia ser Maia. Ela tinha sido nada além de solidária, prestativa, preocupada, mas ela tinha acesso ao meu calendário, minhas reuniões, meu horário. Abri seu arquivo de emprego, algo que eu nunca tinha pensado em verificar antes. Empregador anterior, Sterling e Cross, a firma de Graham. Ela tinha trabalhado lá por 2 anos antes de vir para o grupo Montinari 6 meses atrás, bem na época em que eu comecei a namorar Graham. Oh, Deus! Peguei meu telefone e liguei para Enzo. Encontrei o vazamento. Enzo chegou à casa segura 20 minutos depois com Marco a reboque. Mostrei a eles tudo, o padrão, a linha do tempo, o histórico de emprego de Maia. Ela começou a trabalhar para você 6 meses atrás. Eu disse, no mesmo mês em que comecei a namorar Graham. Ela tem acesso a todo o meu calendário, meus e-mails, minhas notas de reunião, tudo o que Graham tem usado contra mim. Marco já estava em seu laptop. Maya Hart, 26, emprego anterior na divisão administrativa da Sterling & Cross. Ele olhou para cima. Ela e Graham Hale, ambos compareceram a um retiro da empresa nos Hamptons 18 meses atrás. Lá estava. A conexão. Como você quer lidar com isso? Enzo me perguntou. O que você quer dizer? Ela é sua assistente, sua decisão. Ele estava me dando a escolha, o poder. Pensei nisso. Pensei em confrontar Maia, demiti-la, fazer uma cena. Então pensei em Graham, em como ele a tinha plantado para me observar, para alimentá-lo com informações, para ajudá-lo a manter o controle mesmo depois que eu o tinha deixado. Não a demitimos, eu disse lentamente. Nós a usamos. Enzo sorriu, lento e perigoso. Continue falando. Graham acha que tem uma linha interna. Ele acha que sabe o que estou fazendo, onde estou, com quem estou. Então, alimentamos Maia com informações falsas. Deixamos ela dizer a Graham exatamente o que queremos que ele saiba. E quando ele agir com base nessa informação, Marco disse, nós o pegamos violando a ordem de restrição de uma forma que ele não possa explicar. Olhei para Enzo. Precisamos que ele cruze uma linha publicamente, inegavelmente. O gala, Enzo disse imediatamente, 3 dias a partir de agora. Grande evento de IRP, 200 convidados, cobertura da mídia. Deixamos Maia mencionar acidentalmente que você estará lá sozinha. Graham aparece e tenta te confrontar na frente de testemunhas e câmeras. E temos segurança esperando, Marco acrescentou. Polícia de prontidão, violação da ordem de restrição na frente de metade da elite empresarial de Nova York. Era arriscado. Significava usar a mim mesma como isca, mas também significava assumir o controle da narrativa em vez de esperar pelo próximo movimento de Graham. Vamos fazer isso, eu disse. O olhar de Enzo segurou o meu. Você tem certeza? Se isso der errado, não dará. Eu o interrompi, porque você estará lá. Marco estará lá, e eu terminei de ter medo dele. Algo mudou na expressão de Enzo. Orgulho, talvez, ou fome. Então planejamos perfeitamente, ele disse baixinho. Cada detalhe, cada contingência.
Damos a Graham exatamente corda suficiente para se enforcar. As próximas 48 horas foram uma performance cuidadosamente coreografada. Eu desempenhei meu papel perfeitamente. Negócios como de costume, educada com Maia, focada no trabalho. E no momento certo, quando Maia estava ao alcance da voz, tive uma conversa telefônica com Vivian sobre o gala. Eu sei que Enzo ofereceu segurança, eu disse alto o suficiente para ser ouvida. Mas não posso aparecer em um evento de cliente com guarda-costas. Parece paranoico. Estarei bem por 2 horas. Eu desliguei, peguei Maia me olhando de relance. Ela tinha ouvido, o que significava que Graham saberia dentro de 1 hora. Naquela noite, Enzo veio à casa segura com uma sacola de roupas. Para o gala, ele disse, pendurando-o na porta do armário. Eu a abri. Um vestido longo de seda esmeralda profunda, simples, elegante, devastador. Enzo, você vai entrar naquela sala e mostrar a cada pessoa lá que você não está quebrada. Não está assustada, não está se escondendo. Seus olhos encontraram os meus. Você vai estar deslumbrante e Graham vai ver exatamente o que ele perdeu. Eu deveria ter argumentado. Deveria ter dito que era demais, muito caro, um presente muito íntimo. Em vez disso, sussurrei. Obrigada. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. Preciso que você entenda algo, Isabela. Sua voz era baixa, áspera. Quando Graham aparecer amanhã à noite, e ele aparecerá, eu vou querer quebrar cada osso em seu corpo por olhar para você, por pensar que ele tem algum direito de estar na mesma sala que você. Minha respiração prendeu. Mas eu não o farei, ele continuou, porque isso não é o que você precisa. Você precisa dele destruído da maneira certa, legalmente, publicamente, tão completamente, que ele nunca mais toque outra mulher da maneira que ele te tocou, Enzo. Então, vou ficar lá e vê-lo violar aquela ordem de restrição. Vou deixá-lo se incriminar. E então vou me certificar de que ele passe a noite em uma cela pensando em todas as maneiras como sua vida acabou. Ele levantou a mão, dedos roçando minha bochecha. Mas o tempo todo, a cada segundo, estarei pensando nisso. Sobre o quê? Sobre o fato de que você é minha. Seu polegar traçou meu lábio inferior. E ele nunca te mereceu. O ar entre nós era elétrico, perigoso. Eu deveria ter me afastado. Em vez disso, me inclinei mais perto. Eu não sou sua, Enzo. Ainda não, ele concordou. Seus olhos baixaram para minha boca. Mas você será. Não foi uma pergunta, foi uma promessa. E assim me ajude. Eu queria que fosse verdade. O gala foi realizado no Manhattan Club, um local privado com vista para o Central Park. 200 convidados em vestidos de grife e ternos sob medida. Champanhe fluindo, um quarteto de cordas tocando no canto. Eu tinha ido a dezenas de eventos como este. Sorri, trabalhei, fiz o grupo Montinari parecer bom. A noite parecia diferente. À noite eu era a armadilha. Usei o vestido esmeralda que Enzo tinha me dado. Meu cabelo estava preso, mostrando a linha do meu pescoço e ombros. O hematoma na minha bochecha tinha desbotado o suficiente para cobrir com maquiagem. Eu parecia eu mesma novamente, equilibrada, profissional, inquebrável. Quando entrei no salão de baile, conversas pararam, cabeças se viraram. Senti-me exposta de uma forma que nada tinha a ver com o vestido. Enzo estava do outro lado da sala, conversando com um grupo de investidores. No momento em que apareci, seu olhar encontrou o meu. Travado, segurado, os investidores continuaram conversando. Ele não estava mais ouvindo. Uma mulher ao meu lado, uma das esposas dos membros do conselho, inclinou-se com um sorriso conhecedor. Esse é um belo olhar que ele está te dando. Nós trabalhamos juntos, eu disse automaticamente. Querida, esse não é um olhar de trabalho. Ela bebeu seu champanhe. Esse é um olhar de minha. E a julgar pelo vestido, eu diria que os sentimentos são mútuos.
Calor subiu pelo meu pescoço, porque ela estava certa. O vestido era uma reivindicação, a reivindicação dele, e eu o tinha usado de bom grado. Os olhos de Enzo não tinham me deixado. Mesmo enquanto ele assentia para algo que um investidor disse, mesmo enquanto ele apertava as mãos e sorria, aquele sorriso controlado. Ele estava rastreando cada um dos meus movimentos, predador observando seu território, e eu nunca tinha me sentido mais segura ou mais perigosa. Marco estava posicionado perto da entrada. Mais dois seguranças que eu reconheci estavam espalhados pela multidão em uniformes de garçom. Estávamos prontos. Eu sobrevivi a 90 minutos de conversa fiada e conversa estratégica. A crise de RP do grupo Montinari estava contida. O conselho tinha recuado. A mídia tinha passado para outros escândalos. Eu tinha feito meu trabalho bem. Então eu senti isso, a mudança na energia da sala. Eu virei. Graham estava na entrada, varrendo a multidão. Ele usava um terno, parecia em cada centímetro o filantropo garoto de ouro. Bonito, respeitável, perigoso. Seus olhos me encontraram. Eu o observei fazer o cálculo. Vi o momento em que ele decidiu que a ordem de restrição não importava, que ele poderia se safar conversando, que eu recuaria se ele apenas forçasse o suficiente. Ele começou a caminhar em minha direção. Marco se moveu imediatamente, telefone no ouvido, ligando para a polícia que tínhamos de prontidão. Não corri, não recuei. Mantive minha posição e observei Graham diminuir a distância. Ele parou a 5 pés de distância, perto o suficiente para violar a ordem de restrição, longe o suficiente para alegar que foi acidental. Isabela, sua voz era suave, gentil, a máscara firmemente no lugar. Precisamos conversar. Não precisamos. Minha voz ecoou pelo espaço subitamente silencioso ao nosso redor. Pessoas estavam observando. Você está violando uma ordem de restrição. Você precisa sair. Eu só quero 5 minutos. Não. Sua expressão endureceu. Não faça isso. Não faça uma cena. Você está se envergonhando. Estou me protegendo. Não me movi. Não recuei, o que é algo que eu deveria ter feito meses atrás. Isabela, ele estendeu a mão para o meu braço. Eu dei um passo para trás. Enzo apareceu entre nós como uma sombra materializando-se. Em um momento, a mão de Graham estava estendendo-se para mim. No seguinte, os dedos de Enzo estavam enrolados no pulso de Graham, parando-o no meio do movimento. Toque-a, Enzo disse baixinho, e você perderá a mão. Graham tentou se afastar. O aperto de Enzo apertou. Você está cometendo um erro, Graham disse. Sua voz ainda estava calma, mas via raiva crescendo em seus olhos. Eu não sei o que ela te disse, mas ela me disse que você colocou seu punho no rosto dela, que você a perseguiu, que você violou uma ordem de restrição aparecendo aqui esta noite. A voz de Enzo era conversacional, agradável, aterrorizante. E agora você está fazendo isso na frente de 200 testemunhas e 3 câmeras. O rosto de Graham ficou branco. Marco apareceu com 2 policiais uniformizados. Graham Hale, um deles perguntou. Sim, mas houve um mal-entendido. Você está sob prisão por violar uma ordem de proteção. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu os observei algemá-lo. Observei a máscara finalmente se estilhaçar enquanto Graham percebia o que acabara de acontecer. O observei me olhar com puro ódio enquanto o levavam embora, e não senti nada além de alívio. A mão de Enzo tocou a parte inferior das minhas costas. Você está bem? Assenti, depois balancei a cabeça, depois ri, um som agudo, ligeiramente desequilibrado. Estou bem, eu consegui. Eu sou Deus, eu estou realmente bem. Você está mais do que bem. Sua mão deslizou em minha cintura, possessiva e aterradora. Você foi perfeita. A sala estava zumbindo. Sussurros, olhares, perguntas. Preciso sair daqui, sussurrei. Então vamos.
Enzo me conduziu para fora por uma entrada lateral, evitando a multidão. Marco já tinha trazido o carro. Não falamos durante a viagem de volta para a casa segura. Minha adrenalina estava caindo, me deixando trêmula e exausta e estranhamente eufórica. Graham estava sob custódia, pego em câmera violando a ordem de restrição, preso na frente de todos que já tinham acreditado em seu ato de garoto de ouro. Tínhamos vencido. Quando chegamos à casa segura, Enzo me acompanhou até a porta. Eu esperava que ele fosse embora para me deixar processar tudo sozinha. Em vez disso, ele me seguiu para dentro. Você deveria celebrar, ele disse baixinho. Você acabou de derrubar um homem que se achava intocável. Nós o derrubamos. Eu chutei meus saltos, meus pés doendo. Eu não poderia ter feito isso sem você. Você poderia ter. Ele se aproximou. Mas estou feliz que você não teve que. O ar entre nós mudou, carregado com algo que estava se acumulando há 2 semanas. Desde o momento em que eu acidentalmente mandei mensagem para ele pedindo ajuda. Desde que ele me chamou de minha garota. Desde que ele tocou o meu rosto e prometeu me manter segura. Enzo, você sabe o que custou não quebrar o pulso dele esta noite? Sua voz era áspera, crua. Ficar lá observando-o estender a mão para você, sabendo que ele a tinha machucado, sabendo que ele achava que ainda tinha o direito de tocá-la. Mas você não o fez. Você deixou a lei cuidar disso porque era o que você precisava. Ele entrou no meu espaço perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Mas o que eu precisava era fazê-lo entender que você não é mais dele, que você nunca mais será. Eu não sou dele. Eu concordei. Meu coração estava batendo forte. Mas eu também não sou sua. Ainda não. Sua mão subiu, envolvendo meu rosto da maneira que ele tinha feito 1 dúzia de vezes antes. Gentil, reverente. Mas, Isabela, eu quero que você seja. A honestidade em sua voz abriu algo em meu peito. Isso é uma má ideia, eu sussurrei. Você é meu chefe. Eu trabalho para você. Isso cruza todas as linhas. Eu sei, e você é perigoso. Seu mundo é perigoso. Acabei de sair de uma situação ruim. Eu não sou ele. O polegar de Enzo roçou-me amassando o rosto. Eu nunca serei ele. Eu nunca te machucarei, nunca te controlarei, nunca tirarei suas escolhas, mas não fingirei que não te quero. Não fingirei que não te quis desde o momento em que você entrou no meu escritório e me disse que meus protocolos de segurança eram falhos. Isso foi 6 meses atrás. Eu sei. Seus olhos procuraram os meus. Eu tenho sido paciente, Isabela. Eu tenho sido cuidadoso. Mas te observar hoje à noite tão forte, tão corajosa, tão completamente no controle. Não consigo mais ser paciente. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter lembrado a ele sobre limites, sobre profissionalismo, sobre todas as razões pelas quais isso era complicado. Em vez disso, fechei a distância entre nós e o beijei. Sua resposta foi imediata. Seu braço envolveu minha cintura, me puxando colada contra ele. Sua outra mão deslizou para o meu cabelo. O beijo foi faminto, desesperado, inevitável, como se ambos tivéssemos nos contido por meses. E finalmente nos soltamos. Eu tinha beijado Graham 1000 vezes, mas isso era diferente. Isso era escolher alguém que me via, que me respeitava, que me observou lutar e nunca uma vez tentou lutar por mim em vez disso. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, Enzo encostou sua testa na minha. Diga-me que é isso que você quer, ele disse asperamente. Não porque eu te protegi, não porque você é grata, porque você me quer da mesma forma que eu te quero. Encontrei seus olhos escuros, intensos, completamente focados em mim. Eu te quero, eu disse. Céu, me ajude. Eu te quero tanto que me assusta. Não tenha medo. Sua mão apertou em meu cabelo. Eu te peguei. Eu sempre te peguei.
Então ele me beijou novamente, mais lento desta vez, mais profundo. Uma promessa e uma reivindicação e uma pergunta, tudo de uma vez. E eu o beijei de volta, escolhendo-o com os olhos abertos e sem arrependimentos, porque isso não era resgate. Isso era parceria. E eu tinha terminado de estar sozinha. Meu telefone zumbiu contra a bolsa que deixei cair na mesa de entrada. Eu o ignorei. Ele zumbiu novamente, insistente. Enzo recuou ligeiramente, sua respiração ainda irregular. Atenda. Peguei o telefone e vi o nome de Vivian. Olá, Isabela. Sua voz era apertada. O profissional Graham pagou fiança. O juiz o fixou em 50 mil. Seu advogado o postou 20 minutos atrás. Meu sangue gelou. O quê? Ele está fora. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Seu advogado já está alegando armadilha que você orquestrou o confronto do Gala para incriminá-lo. Uma pausa. E há mais. Ele apresentou uma contra. Difamação, infligir intencionalmente sofrimento emocional e acusação maliciosa. Afastei-me de Enzo, mostrei-lhe a tela, mesmo que ele não pudesse ler o texto. Sua expressão escureceu. Ele não terminou. Nem eu disse no telefone. Mas minhas mãos estavam tremendo. Tínhamos vencido a batalha, mas a guerra estava longe de acabar. A contração de Graham caiu na minha mesa 3 dias depois que ele pagou fiança. Vivian me guiou por isso com café no escritório de Enzo. Difamação, infligir intencionalmente sofrimento emocional, acusação maliciosa. Ele estava alegando que eu tinha orquestrado todo o confronto do Gala para destruir sua reputação e carreira. Ele está alegando armadilha, Vivian disse, deslizando os documentos pela mesa de Enzo, que você deliberadamente o atraiu para violar a ordem de restrição, usando informações internas sobre seus arranjos de segurança. Nós o atraímos, eu disse categoricamente, usando um vazamento em sua própria organização que ele plantou. A expressão de Vivian era afiada. Isso não é armadilha. Isso é pegar um perseguidor em flagrante. Mas o advogado dele é bom. Ele vai argumentar que você manipulou a situação, que a prisão foi teatral, que você está transformando o sistema legal em arma para vingança. Ele pode vencer? Se não conseguirmos provar que ele já estava planejando violar a ordem, talvez. Ela olhou entre mim e Enzo. A audiência é em 10 dias. Precisamos mostrar um padrão de assédio que precede o Gala. Precisamos provar que suas ações não foram reativas. Elas eram predatórias. Enzo recostou-se em sua cadeira. O que você precisa? Mais evidências, comunicações, registros financeiros mostrando que ele pagou Maia para espionar Isabela. Qualquer coisa que demonstre premeditação. Pensei em Maia ainda sentada em sua mesa do lado de fora do meu escritório, ainda alimentando informações para Graham, ainda fingindo estar do meu lado. Tenho uma ideia, eu disse lentamente, mas isso requer manter Maia no lugar por mais alguns dias. 4 dias antes da audiência, Marco veio até mim com algo inesperado. Registros financeiros em meu coração, ele disse, deixando uma pasta em minha mesa. Pagamentos de uma LLC chamada Hale Consulting Services. $1.500 depositados mensalmente pelos últimos 6 meses. Abri a pasta. Extratos bancários, registros de folha de pagamento, um rastro de papel. Graham estava pagando-a, eu disse. Melhora. Marco tirou outro documento. Hale Consulting Services é de propriedade de 50% por Graham Hale. Os outros 50% ele pausou. Declan Shaw. Meu sangue gelou. Shaw e Graham são parceiros de negócios, parceiros silenciosos. A LLC foi criada 18 meses atrás. Ela fornece consultoria estratégica para organizações sem fins lucrativos e empresas de médio porte. Legítima na superfície, mas olhe a lista de clientes. Eu escanei os nomes. 3 eram contratados do Grupo Montinari. 2 eram empresas competindo por assentos no conselho. Shaw tem usado a firma de Graham para coletar inteligência, eu disse lentamente. Em Enzo na empresa, em mim, e Graham tem usado o acesso de Shaw
ao conselho para te minar por dentro. A expressão de Marco era sombria. A queixa de RH, as perguntas sobre sua estabilidade. Shaw alimentou esses pontos de discussão para Patrícia. Isso não era apenas sobre Graham me querer de volta. Este foi um ataque coordenado à empresa de Enzo comigo como dano colateral. Enzo sabe? Eu perguntei. Acabei de enviar os arquivos para ele. Meu telefone zumbiu. Enzo, meu escritório agora. Enzo estava parado em sua janela quando eu entrei. Marco atrás de mim. Sua postura era controlada. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Shaw, ele disse baixinho. Eu tolerei suas perguntas, sua postura. Eu pensei que ele era apenas ambicioso. Ele virou-se para me encarar. Eu não sabia que ele estava trabalhando ativamente para destruir o que eu construí. Ele estava usando Graham para chegar até você, eu disse, e me usando como a cunha. O que significa que a contra-ação não é apenas a vingança de Graham, é a jogada de Shaw. Enzo se moveu para sua mesa, abriu algo em seu laptop. Se Graham vencer a contra-ação, isso danifica sua credibilidade. Se sua credibilidade for danificada, a queixa de RH ganha tração. Se o RH encontrar causa para te demitir, eu perco meu parceiro estratégico. E Shaw obtém alavancagem para pressionar por uma auditoria completa de nossos contratos de segurança. Uma auditoria que você não pode pagar, eu disse. Uma auditoria que exporia relacionamentos que passei anos mantendo em silêncio. Seus olhos encontraram os meus. Shaw sabe exatamente o que está fazendo. Pensei nisso, sobre o padrão, a precisão. Então pensei no que Vivian tinha dito. Precisamos provar que suas ações não foram reativas. Elas eram predatórias. Precisamos das comunicações entre Shaw e Graham. Eu disse, e-mails, mensagens, ligações, prova de que coordenaram a queixa de RH e a contra-ação. Se pudermos mostrar que este foi um ataque planejado, não apenas a reação emocional de Graham, destruiremos a defesa de armadilha. Shaw é inteligente demais para deixar aquele rastro. Marco disse, talvez. Abri meu laptop. Abri o arquivo de emprego de Maia novamente. Mas Maia não é. Naveguei para os logs de acesso ao e-mail da empresa dela. Como assistente, ela tinha acesso ao sistema de agendamento de Declan Shaw para coordenar reuniões do conselho, o que significava que ela podia ver seu calendário, suas notas de reunião, seus contatos. Abri o calendário de Shaw de 6 meses atrás, a semana em que Maia começou a trabalhar no Grupo Montinari. Lá uma reunião rotulada como sessão de estratégia HCS com 2 participantes, D. Shaw e G. Hale. Fiz referência cruzada da data com a mensagem de Graham para mim. No dia seguinte àquela reunião, Graham tinha sugerido que eu me candidatasse ao cargo de estrategista sênior no Grupo Montinari, uma posição que eu nem sabia que estava aberta. Ele não apenas plantou Maia para me observar, eu disse lentamente. Ele ajudou a me conseguir o emprego para que eu estivesse perto de Enzo, para que Shaw pudesse me usar como alavanca mais tarde. A expressão de Enzo ficou mortalmente calma. Há quanto tempo isso vai? Continuei cavando, reunião após reunião. Estratégia HCS todo mês por 18 meses, sempre com Shaw e Graham. Então eu o encontrei. Um tópico de e-mail na pasta de rascunhos de Maia. Uma folha iniciada, mas nunca enviada. Uma mensagem para Graham com um anexo. Notas de reunião de uma sessão do conselho 3 meses atrás, onde Shaw tinha pedido privadamente a Patrícia para ficar de olho no estado emocional de Isabella Lauron, dadas suas dificuldades de relacionamento. 3 meses atrás, antes do assalto, antes da ordem de restrição, antes que algo disso tivesse explodido publicamente, eles tinham estado planejando isso desde o começo. Isso é premeditação, Vivian disse quando eu a liguei. Isso é conspiração. Isso é exatamente o que precisamos. A audiência foi marcada para sexta-feira de manhã. Gabinetes do juiz, Graham, seu advogado, Vivian, eu e um repórter de tribunal.
Na noite anterior, Enzo veio à casa segura. Há algo que você precisa saber, ele disse. Sentei os arquivos que eu tinha avistado revisando. O quê? Shaw está me oferecendo um acordo. Ele sentou-se à minha frente, sua expressão ilegível. Ele renunciará ao conselho discretamente. Sem auditoria, sem perguntas, sem exposição dos contratos de segurança. Em troca de quê? Em troca de eu ficar fora da sua audiência amanhã, sem testemunho, sem evidência de marco, sem recursos corporativos apoiando seu caso. Seus olhos seguraram os meus. Ele está apostando que, sem o apoio do Grupo Montinari, você aceitará um acordo, retirará as acusações, irá embora. Meu estômago caiu. E se você recusar, ele dispara a auditoria. Ele vaza informações para a imprensa sobre nossos contratos sindicais, nossos relacionamentos políticos, nosso trabalho de segurança privada. Ele transforma o Grupo Montinari em uma responsabilidade que os investidores não tocarão. Enzo inclinou-se para a frente. Eu perco negócios no valor de 50 milhões de reais. Talvez mais. Quanto tempo você tem para decidir? Eu já decidi. Sua voz era baixa, certa. Eu disse a ele não. Eu encarei ele. Enzo, você disse que precisava vencer isso da maneira certa. Legalmente e publicamente, tão completamente que Graham nunca toca outra mulher. Ele estendeu a mão, pegou a minha. Não vou deixar Shaw tirar isso de você. Não por 50 milhões. Não por nada. Mas sua empresa é forte o suficiente para sobreviver a uma auditoria. Será doloroso? Sim. Perderei negócios? Provavelmente. Alguns relacionamentos serão expostos que eu preferiria manter em silêncio? Ele sorriu sombriamente. Definitivamente. Mas eu vou reconstruir. Eu sempre faço. Por quê? Eu sussurrei. Por que você arriscaria tudo por isso? Porque você não é mais minha funcionária, Isabela. Você não é minha parceira estratégica. Você não é alguém que estou protegendo porque é útil. Sua mão apertou na minha. Você é a mulher por quem estou apaixonado. E eu não sacrifico as pessoas que amo por lucro. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você me ama, eu repeti. Eu te amo. Ele disse como se fosse simples, como se fosse inevitável. Então, amanhã você entra naquela audiência com todos os recursos que tenho e Shaw pode fazer o seu pior. Eu o beijei forte e desesperada e grata e aterrorizada e completamente certa. Eu te amo também, eu disse contra a boca dele, e nós vamos vencer. A audiência durou 90 minutos. O advogado de Graham foi primeiro. Me pintou como vingativa, manipuladora. Uma mulher desprezada que tinha orquestrado uma elaborada armação para destruir a reputação de um homem inocente. Então Vivian apresentou nossa evidência, as fotos médicas, as mensagens, as violações da ordem de restrição, os registros de vigilância de Marco mostrando Graham fora do meu prédio, fora do meu escritório, me seguindo por semanas. Então a prova irrefutável, o tópico de e-mail provando que Shaw e Graham tinham estado coordenando por meses os pagamentos à Maia, o plano premeditado para minar minha credibilidade. O advogado de Graham tentou objetar, tentou alegar que a evidência foi obtida ilegalmente. A Sra. Hart tinha acesso autorizado ao calendário do Sr. Shaw como parte de suas funções administrativas, Vivian disse calmamente. E as notas de reunião do Sr. Shaw estavam armazenadas em servidores da empresa que a Sra. Lorang, como executiva sênior, tinha acesso legítimo para revisar. O juiz revisou os documentos, olhou para Graham, olhou para seu advogado. Sr. Hale, estou negando sua contração em sua totalidade. A evidência mostra um padrão claro de assédio, perseguição e intimidação que precede o incidente do Gala por meses. Sua alegação de armadilha é sem mérito. Ela virou-se para mim. Sra. Lauren, estou concedendo uma ordem de restrição permanente. O Sr. Hale está proibido de contatá-la ou de se aproximar a 500 pés de você pelos próximos 5 anos.
Violação resultará em prisão imediata. Ela olhou de volta para Graham. Adicionalmente, estou encaminhando este assunto para o escritório do promotor distrital para potenciais acusações criminais relacionadas à agressão, perseguição e conspiração para cometer assédio. A sessão está encerrada. O rosto de Graham ficou branco. Eu levantei. Vivian apertou minha mão. Tínhamos vencido. Não apenas a audiência, tudo. 2 semanas depois, eu estava no escritório de Enzo com vista para a cidade. Shaw tinha renunciado. A auditoria estava acontecendo, mas silenciosamente Enzo tinha negociado com o conselho por uma revisão interna em vez de uma investigação pública. Alguns negócios tinham falhado. Outros tinham aguentado. O grupo Montinari sobreviveria. Sempre o fazia. Graham enfrentava 3 acusações criminais. Seu advogado estava negociando um acordo de delação premiada. Sua reputação foi destruída. Sterling e Cross tinham terminado seu contrato de consultoria. Maya tinha sido demitida no dia seguinte à audiência e eu tinha uma decisão a tomar. Estou te oferecendo um papel permanente, Enzo disse. Ele me entregou um contrato, diretora de estratégia. Você supervisionaria RP, gerenciamento de riscos e inteligência corporativa. Você se reportaria a ninguém além de mim. Você teria participação, um assento na mesa. Olhei para o contrato, o título, o salário que fazia minha antiga posição parecer um estágio. Esta é uma parceria real, eu disse lentamente. É o que você sempre mereceu. Ele se aproximou. Não estou oferecendo isso porque estamos juntos. Estou oferecendo porque você é a melhor mente estratégica com quem já trabalhei. Porque você vê padrões que ninguém mais vê. Porque você é implacável quando precisa ser e com princípios quando importa. E se não der certo pessoalmente, então ainda somos parceiros profissionalmente. Eu não misturo negócios com emoção. Este papel é seu porque você o ganhou. Seus olhos seguraram os meus. Mas para constar, eu não acho que não vamos dar certo. Assinei o contrato. Então eu o beijei profunda e faminta e cheia de promessa. Leve-me para casa, eu sussurrei. Qual casa? Ele sorriu contra minha boca. A casa segura, seu apartamento, minha cobertura onde quer que possamos estar sozinhos. Escolhemos a cobertura dele. O passeio de elevador foi tortura. Suas mãos em minha cintura. Minhas costas contra a parede. Sua boca na minha garganta, me fazendo esquecer como respirar. Quando finalmente chegamos à porta dele, ele recuou apenas o suficiente para encontrar meus olhos. Você tem certeza? Nunca estive mais certa de nada. Ele me carregou para dentro. A porta se fechou atrás de nós. Tudo o que aconteceu a seguir foi calor e fome, e a lenta, deliberada reivindicação de alguém que tinha esperado meses para me ter exatamente assim. Disposta, querendo, escolhendo-o com os olhos abertos. Roupas desapareceram. Suas mãos aprenderam cada centímetro da minha pele. Aprendi o som que ele fazia quando eu o tocava. Certo. A maneira como seu controle fraturou quando eu sussurrei o nome dele. Nós nos movemos juntos como se tivéssemos planejado isso tão cuidadosamente quanto qualquer outra estratégia, sabendo exatamente onde empurrar, onde ceder, quando exigir e quando se render. Quando acabou, deitamos emaranhados em seus lençóis, sem fôlego e satisfeitos e completamente desfeitos. Eu te amo, ele disse baixinho, e nunca vou te deixar ir. Bom, eu tracei a linha de sua mandíbula, o senti sorrir sob meu toque, porque eu não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez em anos, senti-me vista. Não como assistente de alguém, não como vítima de alguém, não como posse de alguém, como parceira de alguém, igual de alguém, escolha de alguém, e nunca me senti mais poderosa. Obrigada por ouvir até o final. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se para não perder a próxima história de amor da máfia. E me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Obrigada por deixar minhas histórias te fazerem companhia.
realmente significa mais do que você